O Planeta ESPM está de volta e conversa com o Edward Pimenta, jornalista que já foi editor de treinamento e diretor de apoio editorial do Grupo Abril e atualmente está à frente do Estúdio ABC. Edward, essa tendência de branded content está cada vez mais aumentando e se aprimorando. Como é que você vê o comportamento das marcas aqui no Brasil em relação a esse tipo de conteúdo e como é que elas buscam esse formato? As marcas, quase todas, começaram a entender que precisam ter conversas mais próximas com os seus consumidores e com as suas audiências, né? E branded content, obviamente, é uma das maneiras pelas quais as marcas conseguem se conectar com essas audiências de uma maneira mais efetiva. E é dessa necessidade, né, de ter um approach diferente um pouco da publicidade tradicional, que sempre tem essa visão top-down, né, de compre isso, faça aquilo. As marcas cada vez mais percebem que tem uma responsabilidade social, que precisam comunicar valores, né, para poder continuar sobrevivendo. Portanto, branded content é de fato uma maneira efetiva que as marcas têm usado para se comunicar. Muitas fazendo conteúdo dentro de casa, né? Tem grandes exemplos de marcas que construíram estruturas próprias para poder fazer o seu próprio conteúdo, para poder fazer a sua própria estratégia de redes sociais e falar diretamente com suas audiências. Outras tantas estão convidando estúdios como o Estúdio ABC, os estúdios dos publishers, para poder complementar a produção desse conteúdo e amplificar também essa conversa com as suas audiências. Eu acho que nós estamos num momento muito interessante em que as marcas entenderam que as conversas com seus públicos e com seus consumidores precisam ser mais francas, mais transparentes e mais próximas. Então você acha realmente que houve um crescimento e que há uma grande procura pelo branded content por parte das marcas aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Hoje, no dia a dia, o que se vê é que mesmo nos grandes pacotes de publicidade que são fechados, sempre você tem uma entrega consistente de branded content. O que acontece na maioria das vezes é uma combinação entre a publicidade tradicional, que obviamente tem a sua função, né, uma função importante de reforço, né, da marca, mas quase sempre os grandes contratos hoje têm algum tipo de entrega de conteúdo, né? O crescimento é espantoso. E no site do Estúdio ABC a gente pode ver que tem uma grande variedade de empresas que vocês atuam fazendo branded content. Qual é a importância, né, de ter uma equipe bem versátil na produção desse conteúdo? E qual é o perfil do jornalista que vocês buscam para poder trabalhar na produção? Nossa equipe tem 18 pessoas, são todos millennials. Portanto, tem correndo nas veias um sangue que já é nativo digital e social. Então, tem muita desenvoltura né, nas redes sociais. Então, a linguagem e a dinâmica das redes sociais é uma coisa que já é aprendida desde o começo. São pessoas que se entendem em diversos idiomas, que sabem ler muito bem inglês, que se atualizam o tempo inteiro sobre tudo que acontece no mundo da comunicação. A equipe é uma equipe bem multidisciplinar, tem gente de vídeo, tem produtor de vídeo, tem jornalista, tem designer, você tem os editores, enfim, são pessoas que, eu acho que esse é o principal. Para trabalhar com branded content, você tem que saber, primeiro, que você não está fazendo jornalismo, você está usando os skills do jornalismo para poder produzir conteúdo para marcas. Então, isso é uma coisa que está muito claro para cada um daqueles que estão trabalhando naquela equipe. Isso é muito importante. E mais do que isso, estão todos muito confortáveis com isso, porque não vem problema nenhum com essa, né, nessa diferença. Então, são todos muito jovens, é uma equipe, no nosso caso, muito animada e que trabalha bastante. Você pode dar exemplos de formatos jornalísticos que são incorporados no branded content? Você pensa em
todos os formatos jornalísticos hoje, pensando no jornalismo feito na internet, se você pensa nas listas famosas do BuzzFeed ou do Huffington Post, isso está no nosso dia a dia ali. Normalmente, e é muito frequente, quando você está produzindo conteúdo para uma marca, é muito frequente que você eventualmente use um formato de uma lista, ou de uma reportagem, ou de um especial multimídia, que seja feito num vertical em parallax, por exemplo, muito usado nas redações. Então, basicamente, todos os formatos jornalísticos hoje disponíveis poderiam se prestar à produção de conteúdo para marcas. Eu poderia fazer, por exemplo, uma matéria de 3 páginas duplas dentro de uma revista, oferecido por uma marca, entregando um real valor para o leitor, sinalizado, obviamente, que aquela marca está entregando, mas é basicamente a mesma lógica da produção do conteúdo editorial. E o fato de branded content ser um conteúdo pago pode gerar diversas discussões, principalmente quando o assunto é jornalismo. As pessoas têm a percepção de que as informações ditas e a apuração acaba sendo modificada para beneficiar a empresa. Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho que tem um limite, que é branded content não pode se prestar a qualquer outra coisa a não ser a verdade, né? Tem que ter um compromisso com aquilo que é verdadeiro. Você não pode fazer proselitismo, não pode falar sobre coisas ilegais e não pode jamais mentir, né? Porque, na verdade, você está emprestando um espaço dentro da sua revista, ou do seu site, da sua plataforma, para aquela marca contar uma história e contando uma história para ela, mas o comprometimento é sempre com o teu leitor, portanto você não pode enganá-lo, né? Feito isso, não tem nenhum problema. Se você deixou suficientemente claro para que ele identifique que aquilo está sendo oferecido por uma marca, problema nenhum. As pesquisas mostram que tem algo em torno de 16% do público geral que rejeita de cara tudo aquilo que é oferecido por uma marca, porque assume que aquilo é um conteúdo que não é bom. Mas 16% é pouco, se você for imaginar, para o universo geral dos leitores. Acho que esses caras, que são os haters, eles só legitimam, né, a estratégia de conteúdo de marca. E quando é bem feito, não tem problema nenhum. Edward, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e pela entrevista. Termina agora mais um Planeta ESPM. Agradecemos pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigado.